Bom, o São Paulo tá aí em estado de graça, o Beldia anda de trem, não sei o que e tal. A situação do São Paulo nas últimas 2 temporadas foi a seguinte. Em 2023, Brasileirão, 11º lugar, 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. 12 dessas 13 acho que foi fora de casa, se eu não me engano, ou perto disso. Na Copa do Brasil, campeão. E na Sul-Americana, caiu nas quartas de final justamente para o time do Zubeldia na ocasião. Em 2022, foi 9º lugar no Brasileirão, 13 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeão da Sul-Americana. Esse é o raio-x do São Paulo nos últimos 2 anos. Como está o São Paulo agora? Ele é o 4º lugar do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na Libertadores está classificado para as oitavas de final e na Copa do Brasil, idem, também está nas oitavas de final. E a pergunta é essa que está na tela, Arnaldo. O São Paulo vai fazer agora 14 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ter Copa até aqui. Então, 14 jogos ali, ó, pá, na pegada, o São Paulo é o 4º colocado. Será que o São Paulo vai priorizar mais uma vez as Copas? E antes do Arnaldo falar, eu lembro que, como eu sou um assíduo telespectador do outro CNPJ, do seu incômodo o tempo inteiro com o São Paulo achar que sempre tá tudo Copa. bem. Não, você ser coadjuvante e não disputar o brasileiro, ser 12º, 13º, você sempre toca nesse ponto. Eu toco, eu acho um campeonato muito importante para você desprezar. Mas, Arnaldo, e aí? Vamos lá, eu acho que essa diretoria, essa gestão, com todos os treinadores que passaram pelo São Paulo, desde o Crespo até agora o Zubeldia. Não é uma coisa que está lá no plano da temporada, escrito no painel desde o início, mas na prática isso que tem acontecido. Por que você acha, Arnaldo? Porque acha que tem time mais forte, que não tem dinheiro? Não, porque é mais difícil ganhar os pontos corridos, né? A gente fica falando, né, nessa situação de um campeonato de pontos corridos que é maravilhoso, mas que está nas mãos de 2 times com um intruso nos últimos anos todos. O Flamengo, Palmeiras e Atlético. Uma vez, quase ganhou o Botafogo outra vez. Das outras vezes, cara... Teve briga, mas... E o São Paulo acho que ainda não está, ou não se sente, ou não se sentia, acho que talvez seja essa discussão, em condição de disputar para valer, para ganhar o Campeonato de Pontos Corridos. Nesse aspecto, salvo alguns pavores de alguns companheiros e torcedores, o São Paulo tocou o brasileiro sem grandes riscos, vamos combinar. Né? Vamos combinar, o ano que teve mais riscos foi antes desse, né? Foi quando o Rogério assume na sucessão do Crespo, e ali vai até a penúltima rodada, a chance matemática de entrar no G4. O São Paulo ganha do Juventude na penúltima rodada, e aí se livra com o Rogério. O Rogério entrou e continuou com uma campanha muito ruim que o Crespo tinha. 2020... Pandemia? Isso. Pandemia. Quando está reabrindo os estádios, né? 21, isso aí. Em 22, o São Paulo larga bem com o Rogério o campeonato e vai... Ele até nas entrevistas fala, olha, como se o clube prefere as Copas, nós vamos... Mas ele também queria ganhar um título pelo São Paulo. Então você vai juntando também aquela questão que a comissão técnica se vê mais próxima de uma coisa. E foi ali. O São Paulo largou bem no Brasileiro, chegou um momento em que abriu mão, começou a colocar reservas no Brasileiro, e foi para as Copas, na época Sul-Americana e Copa do Brasil. Ano passado, mais ou menos a mesma coisa. Dorival larga razoavelmente bem no Brasileiro, ele assume na segunda rodada, chega no momento, faz o que ele fez no Flamengo, prioriza as Copas, usa as reservas. Dessa vez, Tironi, eu vejo 2 diferenças. Eu não acho que a mentalidade da diretoria mudou. Até o Belmonte, Carlos Belmonte, diretor de futebol, deu uma entrevista pra gente, quando? Início da temporada? Não, isso na temporada passada, né? Não. Esse ano? Ou no final da temporada passada, dizendo que o 2024 seria prioridade Copas. Textualmente. Isso. Que o São Paulo classificado na Libertadores. Antes mesmo da chegada do Zubeldia. Não, foi no final do ano passado, depois da conquista da Copa do Brasil. Depois da conquista da Copa do Brasil. 2024, Copas. Quais são as 2 diferenças que eu vejo? A primeira, vejo o elenco do São Paulo em relação a 21, 22, 23, um pouco mais fértil, capaz de revezamento sem grandes
sofrimentos, menos sofrimentos. E o segundo fator é essa sequência de brasileiro. O São Paulo só tem brasileiro para jogar agora, assim como qualquer time. Então, pode acontecer com o São Paulo, se tudo der certo, o que aconteceu com o Botafogo ano passado. O Botafogo não ia no Brasileirão. O Botafogo era Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí, o que acontece? Ele vira o turno, arranca e vai. Chegou ali um momento, tô líder do campeonato, virado do segundo turno, ele começou a botar os reservas na Sul-Americana. E é assim que ele perde da LDU do Zubeldia. Então o Botafogo foi no Brasileiro porque falou, dá. A gente abriu, dá. Não deu. Defesa e Justiça? O LDU já é ainda na fase de grupos. Ah, tá. Ele perde a liderança para a LDU porque também joga com... tá. Aí eliminado depois, classifica em segundo. E aí depois é eliminado pelo Defesa e Justiça. Mas já contra a LDU na fase de grupos, ele inverte. Ele vai com o principal no Brasileiro e o alternativo na Sul-Americana. Isso pode acontecer com o São Paulo. Se o São Paulo engatar uma boa sequência no Brasileiro, não acho fácil. Só que eu tenho dúvida por conta da tal da Libertadores. 2 quarta-feiras de quartas de final de Liberta, você não vai contar para nenhum torcedor que no domingo tá o time titular. Não vai ter um aceitando. É, o que eu tô, assim, né... Ela é, pisando, nessa hora, ela... É, assim, né, não teve para nenhum clube uma situação de você ter, depois de 6 rodadas, 7 rodadas, o resto do turno inteiro praticamente só dedicado ao Campeonato Nacional. Ali, quando a gente entrar no segundo turno, antes das eliminatórias da Libertadores, a gente vai ver onde está o São Paulo. Se está no G4, se está no... esse é o ponto. Mas aí que tá. Antes da Libertadores, tem essa opção na Copa do Brasil. Dia onde 31 de julho. Repete. Dia 31 de julho, o primeiro jogo da Copa. Para mim é a maior curiosidade, porque ainda não vai ter a Libertadores, não sabemos onde São Paulo vai estar no Brasileiro, e a fila da Copa do Brasil andou. E em termos de importância, é o terceiro campeonato. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Até então era uma obsessão do São Paulo, até ganhar, né? Nunca tinha vencido. E foi tratado como obsessão esses anos todos. Se o São Paulo tivesse, sei lá, no G4 ainda do Brasileiro, no dia 31 de julho, é isso? E tiver a eliminatória da Copa do Brasil, eu priorizaria o Brasileiro. Eu. Entendeu? Vai jogar o São Paulo com o Flamengo na Copa do Brasil. O que você está dizendo é assim. Eu priorizaria o Brasileiro. Cara, assim, você tem que ser corajoso, hein? Não é fácil. Não é. O Tite em 15, ele vai pra Vila com o time titular. Toma um 2-0. Ele quase líder do Brasileiro. Na volta, 44 mil pessoas, ele põe o time em reserva. Eu lembro disso. Aí a torcida, 45, em 2015. Mas era... Ele foi pro Brasileiro e acabou. Jogou com o Matheus Pereira, no Romero, e ele foi e acabou. A torcida engoliu, perde do Santos 2-1, que demorou anos pro Santos ganhar de novo lá dentro, foi só aquela... E ele foi lá, ganhou com o Brasileiro, ninguém falou mais nada. Não é simples, não é simples. Agora, não tem um meio do caminho aí, Massini? Queria ouvir de vocês também. O que é o meio do caminho? Eu sempre pego o exemplo do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi ganho pelo Palmeiras. Por que o Palmeiras ganhou o campeonato? Porque o Botafogo perdeu, não sei o quê. Também por isso, mas não só por isso. Ele ficou na espreita, você fala, porque né? é o time que ficou na espreita. Assim como o Flamengo ficou, assim como o Galo ficou. Tem ali... Você não precisa ser o líder do campeonato com 50 pontos na frente para você lutar pelo Brasileiro. Você precisa estar na briga. O que aconteceu? Quando o Botafogo entregou o campeonato, não era o São Paulo que ia estar na briga. O São Paulo estava em 12º lugar. Não dava mais. Esquece. Tinha alguém não era o São pronto Paulo, ali, né? Tinha alguém que estava ali. Deixa eu esperar o cara escorregar na casca de banana aqui. Escorregou, agora eu vou. Que foi o que o Palmeiras fez. Sim. Você vai dizer que o Palmeiras priorizou o Campeonato Brasileiro? Não. Ele foi até a semifinal da Libertadores. Não, mas aí tem um detalhe. Ele caiu cedo na Copa do Brasil. Exato, como aconteceu em vários outros anos com o Abel. Okay. O Palmeiras estava fora da Copa do Brasil em agosto, setembro. Não, agosto. Agosto. Tá certo, é verdade. Claro então ele não tinha frente tripla, como o São Paulo tinha ou outros tinham. Sim, mas onde é que eu quero chegar? Quando você fala assim... vai ter um jogo lá do Brasileiro entre as Copas que eu vou ter que jogar com reserva. Tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é você, em julho, tá em 10º lugar. Então, aí você realmente tchau. A história desses anos do São Paulo, o São Paulo não estava em 12º quando começou o mata-mata das Copas. Sim. Ele estava em 4º, 5º, 6º. Mas, sim, o fato é que... E aí ele foi... Houve um momento em que alguém...
E vamos ver, tem outro time aí que chegou também nas finais das Copas, até as finais, mais ou menos, né? Caiu nas oitavas, é verdade. E brigou lá em cima. O Fluminense, por exemplo, foi até a final da Libertadores. O Flamengo foi até a final da Copa do Brasil. Mas o maior sucesso de todos é o Galo de 21. Sim. Esse foi o que... Ele ganhou o Brasileiro, a Copa do Brasil, e chegou na semi da Libertadores. E ele quase beliscou as 3, cara. E não perdeu o Palmeiras. Mas o meu ponto que eu quero chegar é, será que não dá para... Você não precisa ser o líder do campeonato, mas estar à espreita. Se acontecer alguma coisa... Você se candidata a ganhar. Cara, tem assim, o melhor dos mundos e o mundo médio e o mundo onde eu vivo, pé na lama. É diferente. Você tem que, agora, não há o que fazer até dia 31 de julho, a não ser jogar o Campeonato Brasileiro. Ponto. Você vai jogar o Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma forma de ver o Campeonato Brasileiro de pontos corridos da seguinte maneira. Você tem que ser líder na 38ª rodada. Só que se você vira o primeiro turno líder, você já um ponto. Que seja um ponto. Você já tem meia perna, já foi embora. E você começa a olhar jogos que seriam mais difíceis, já não são tão difíceis. Porque você vai jogar na segunda noite e o vice-líder empatou domingo. Então, você pode ganhar esse jogo, ou empatar, ou negociar um resultado e se manter líder. Então, você precisa chegar no final do primeiro turno, depois de 12, 13 rodadas, você tem que estar no G4. G6, só se for uma distância do sexto colocado para o primeiro, agora, 2 pontos. Como agora, tá curtinho. Mas isso é irreal, vai mudar. Isso aí vai mudar. Tem muito time com jogo a menos. Sim, Entendeu? Então, o início de Brasileiro do Palmeiras, para mim, é decepcionante. Muito, porque tem 2 derrotas em casa. E um favorito que você não venceu em casa. Vai jogar fora. O Palmeiras vai jogar fora contra o Inter, contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Entendeu? Então, tem muita coisa para o Palmeiras recuperar aí, no meu ponto de vista, até fechar o primeiro turno. Porque se você fecha em 7º lugar a 7 pontos do líder, só um desastre, né? Um acaso, né? Claro, ir buscar o 2º lugar, que vai te dar grana, e não é pouco, é muito dinheiro, né? Para terminar o ano, de alguma forma. Cheguei numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, terminei em 3º no Campeonato Brasileiro. Tá, aceitável, não é um negócio patético, um negócio vergonhoso, ridículo, nada disso. Então, o Campeonato Brasileiro, cara, ele é mais difícil e ele precisa ser olhado com cuidado. Agora é hora, porque o São Paulo tem uma boa largada. O São Paulo tem um enamoro, né? Uma coisa com o Zubeldia, tem um começo de paixão aí entre ambos, que espero que seja suficiente para dar ao Zubeldia lá na frente a possibilidade de tirar uma taxinha do pé. Não é um prego que perfurou o pé, mas é uma taxinha, sabe aquela taxinha que incomoda? Tira a taxinha aí, tá tudo bem. Entendeu? Isso aconteceu várias vezes, em vários momentos, sob meu ponto de vista, com o Abel. Cara, 2021 é uma prova disso, cara. Começa o ano, o Palmeiras ficou em 4º lugar no Mundial. Palmeiras perdeu do Defensa e Justiça, bravo Defensa e Justiça. O Palmeiras perdeu do Flamengo nos pênaltis, de novo. São 3 derrotas nos pênaltis seguidas. Uma no Mundial, do 4º lugar, do 3º lugar, ficou em 4º. Tá? Aí o Palmeiras tinha um Campeonato Brasileiro praticamente perdido, porque o Galo estava disparado na frente. O Palmeiras terminou 18 pontos atrás do Galo. O Palmeiras foi eliminado pateticamente, com todo respeito ao CRB. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá em Maceió. Perdeu no Allianz, perdeu de novo nos pênaltis, tá? Esta derrota, ela tem um componente de muro pichado, protesto da mancha. Tá com saudade, Abel? Vai embora. O Abel falava muito disso, tenho saudade da minha família e tal. Vai embora. E depois o cara teve peito. Eu arranquei a minha cueca pela cabeça, vou confessar aqui, poucas vezes com o Abel Ferreira, poucas vezes, tá?
2 delas eu posso contar. Uma delas foi naquele jogo contra o São Paulo. Cara, isso é jogo que você não põe time reserva. Ele arriscou tudo ali. Ele arriscou, inclusive, talvez até a permanência dele no clube. Tinha o Tabu, né? Que não tinha perdido até então, não era esse jogo? Não, já tinha perdido. Já tinha perdido? O São Paulo tava brigando pra sair. Mas não é por naquela isso. época do Ceni. Não é por isso, porque eu não faço isso. Se é Palmeiras e São Paulo, se é Palmeiras e Corinthians, se é Palmeiras e Santos, se é Palmeiras e Flamengo, você não é a hora. A não ser que você seja louco. E ele foi. Ele foi. Né? E arriscou tudo num jogo contra um time que era muito favorito. Ele manteve a ideia. Né? Vou jogar domingo e domingo, meio de semana eu vou poupar. E arranquei também a cueca pela cabeça. Foi uma operação delicada em casa. Tivemos que chamar os bombeiros, inclusive, quando ele colocou o Arthur 8 jogos do lado esquerdo, com o Hendrick o ano passado pedindo para jogar. E perdeu para um Boca ridículo. Agora, isso... Da Libertadores é mais fácil você priorizar daquele jeito, né? Só tem um caminho. É óbvio. Aí você vai, né? de cabeça. Agora, esse caminho foi sendo construído, mal construído naquele ano. Sim. Entendeu? Vamos entender a circunstância, emendou uma temporada na outra, tudo bem, tá? Mas já em 22 já foi diferente, 23 foi diferente de novo, né? Então, embora o São ele Paulo... tenha falado a temporada passada, e não por, eu acho que por despiste, o campeonato acabou, o Botafogo será campeão. Sim. Não, né? Isso antes da eliminação da Libertadores. Ele todas as pessoas envolvidas no campo. Porque essa é uma questão para esse ano. Se a gente tem outro Botafogo, se for o Flamengo, pode ser outro, e abrir nessas 10 próximas rodadas 15 pontos na frente e for para o segundo turno com 15 pontos, os outros automaticamente vão priorizando as Copas. Todos. Né? E deixando o brasileiro para depois. Então. E aí, acho que assim, Tironi, eu sinceramente, cara, todos os que tiveram chance no final do campeonato, eles faziam um campeonato G6, né? Não era nem campeonato G6, o que o Massini fala, o Palmeiras não tinha vencido ninguém da parte de cima. O Flamengo largou lá atrás. A coisa foi tal que, de repente, o campeonato abriu e aí, tudo bem, se você tem a pontuação G6, G4, você tem condição. E aí foi uma Faltavam arrancada. 12 rodadas quando o Palmeiras arrancou. 12. Isso. Foram 10 vitórias. Exato. Mas 10 em 12... Ali são 30 pontos. Pois é. Pontos. Pois é muita coisa. Mas por isso faz que muito 30, flamenguista... 36. Não, é Não, difícil. sem dúvida, claro. Porque o Flamengo tinha condição ano passado, talvez Claro ia que arrancar. tinha, assim como o Galo. Isso. Entendeu? Assim Tinha como o Grêmio. O Galo até chegou. foi, mas O Grêmio foi embaixo. campeão, perdeu o Corinthians, aquele jogo maluco. Então, assim, cara, tem Então, mas todos esses que nós estamos falando, eles estavam ali. Não claro, era que é evidente. não é que estavam 50 pontos Cara, atrás. se o São Paulo chegar no dia 31 de julho em 8º lugar, 9º, 10º, óbvio. Pô, o São Paulo foi campeão assim, com lá o 2008 foi um pouco assim. O Grêmio virou o turno em primeiro, o São Paulo ficou ali no caminho. Agora que o Grêmio botafogou, ele foi lá e ganhou. Foi. Né? Foi. O Danilo fala que você está errado. Também... Fala que você está errado. Pode falar. O Arnaldo sempre diz isso, que no ano passado o São Paulo usou reservas. Não é verdade. Apenas um jogo foi todo reserva. Dorival usava o time misto, não rifou geral. Perdeu porque foi pior. Não preparava bem jogos fora, com time frágil fisicamente. Não foi porque rifou. O Rogério sim rifou, diz ele. Não é verdade. Daí ele continuou. O Abel usou mais vezes o time todo reserva no passado do que o Dorival. O São Paulo não tinha 2 times para usar o ano passado. O Dorival fez 2 times quando ele estava no Flamengo. Não tinha como fazer. Não tinha time reserva, São Paulo. Muito jogador machucado, né? Muito jogador machucado. Não tinha 22. Não, mas o ponto dele é que o São Paulo, sobre poupar ou não. O Dorival tirou os principais jogadores do brasileiro, do São Paulo. Time misto, fraco. Né? E acho que o São Paulo deveria, na minha opinião, fazer o que Fluminense fez nos últimos anos, tal, que é fazer um campeonato para ir pela Libertadores via brasileiro. Sim, se tiver ali uma circunstância, é o que o São Paulo não está fazendo. Exatamente o meu ponto. São Paulo só está indo para a Libertadores. É o time que tem a folha salarial e que claro. tem 300 jogadores como tem o São Paulo, embora os machucados de sempre. Acho que tem que estar entre os 6 primeiros do campeonato. Quem faz isso, independente, é o Palmeiras. O Palmeiras está indo para a Libertadores e não precisa ser campeão. Ele sempre vai estar indo lá, porque ele está fazendo campeonatos dessa maneira. Exatamente, é isso que eu estou falando. Que aí, e acho que estamos diante. Se alguém bobear, você vai lá e pumba. Senão você está no mínimo na Libertadores e vambora.
Vamos pro próximo. O all-in que me parece uma questão. Vocês sabem que o Palmeiras é um clube muito fechado, mas lá atrás, lembra que o Abel falou, espero que a direção esteja junto conosco na reformulação. O Palmeiras deve negociar o Luan, tem uma proposta do América do México. A proposta vem do Jardine e o assessor o auxiliar do Jardine é o PV, o Paulo Vitor, que foi técnico da base do Palmeiras há muito tempo. Então o Palmeiras deve perder o Luan, o Luiz Guilherme falta um pelinho. Deve também receber proposta pelo Gabriel Menino. Então o Palmeiras vai ter muitas mudanças agora no meio do ano. Tá? Mas vai chegar gente também. Tem que chegar, né? Então, agora, não é um movimento simples, né? Você tem um mês para colocar nessa agosto louco aí, que é 31 de julho. Cara, agosto, final de agosto, você pode ter time gigante de férias. Só com brasileiro. E olhe lá, se tiver mais ou menos, você pode ter time gigantão desses aí. Vale para Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, de férias. Porque vai decidir em agosto. Mata-mata das oitavas da Copa do Brasil é em agosto. Mata-mata das oitavas da Libertadores é em agosto. Entendeu? Então o Palmeiras vai ter 30 dias para refazer. Você perder 3. Nem tô contando o Hendrick, né? São 4 com o Hendrick. 4 jogadores que podem sair. Um já é certo, o Hendrick já foi. O segundo quase certo é o Luiz Guilherme. E o terceiro deve ser o Luan, tá? Porque é um jogador de 31 anos. E a proposta é muito boa, é quase a multa do jogador. Então deve sair o Luan também. Muito bem. Vamos conferir os destaques. Eu penso da seguinte forma. O São Paulo, ele priorizou os últimos anos Copa. O São Paulo tem que ir jogando Brasileirão, cara, como der. Time misto, time titular. Até porque o São Paulo tem muita peça boa que tá no banco, ó. Luiz Gustavo, Ferreirinha, Eric, André Silva. Aí quando voltar Pablo Maia, vai ter o Bobadilla na reserva, né? Tem Diego Costa na reserva, o zagueiro. Tem Moreira na reserva. Então assim, vai vir uns jogadores que estão de volta. Tem um Rato, tem um Rafinha. Então assim, o São Paulo dá pra fazer um bom campeonato. E aí, se a gente ganhar uma Copa, a gente perder as Copas, que pode acontecer... Tomara que não, mas pode acontecer. A gente tá bem ali no Brasileiro, tá em sexto ali, quinto, tal, podendo ir pra próxima Libertadores, entendeu? Essa é a minha visão. Agora, eu ainda, por mais que eu tenha essa opinião, ainda eu tô pensando muito. E comenta aí, bora, eu quero ver a opinião de vocês também pra gente ver se o nossos pensamentos batem ou se tem alguma divergência também. Todos esquecem pra Band Esporte, programa G4, o link tá aqui na descrição, galera. E se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí, deixa o like, se inscreve pra aumentar aí a nossa comunidade São Paulina no YouTube, valeu? É nóis, mas é uma boa discussão isso daí. Por isso que eu fiz o react aqui pra gente analisar.